O gênero literatura ficção científica surgiu como um subgênero literário dos romances de mistério, aventuras, terror e drama. Mas o gênero passou a se diferenciar dos outros quando não se preocupavam mais em afirmar a viabilidade do que está sendo contado, pois se baseava em fatos científicos. Enquanto isso, em outros gêneros literários, como no romance, por exemplo, precisava-se convencer o leitor de que a história era verdadeira. A ficção científica é um gênero literário de filmes e livros que trabalha ficção, cujos conteúdos se baseiam em supostos feitos da ciência e da tecnologia, que podem ocorrer no futuro, baseados em torno de componentes científicos, também conhecido como literatura das ideias. Evita fazer o uso do sobrenatural, característica essa da fantasia, e se baseia só a partir de fatos científicos e reais, para compor seus enredos ficcionais. Como já dito, a ficção científica trabalha a narrativa em torno de fatos científicos e ações em diversos conteúdos, alternativas e possibilidades, tais como viagens estelares, viagens no tempo, viagens na velocidade da luz ou mais rápido que a luz, mudanças climáticas, vida extraterrestre, universos paralelos e etc. Entretanto, conteúdos fantásticos também podem aparecer na narrativa, contradizendo a ciência, contanto que, pelo fim, é preciso que o enredo seja plausível, levando seus telespectadores a acreditar naquele mundo. A ficção científica não é fácil de definir o que é em si, por conta de seus diversos subgêneros e temas. Diversos autores tentaram definir o que é a ficção científica, de forma mais breve, o que é e o que faz. O escritor Mark Glass definiu a ficção científica com uma comparação à pornografia, dizendo assim: não sabemos o que é com certeza, até que vemos uma. Já um dos primeiros a utilizar o termo ficção científica foi Hugo Gernsback, criador da revista Amazing Stories, onde ele diz assim: por cientificação, eu falo sobre aquele tipo de romance de Jules Verne, Herbert George Wallace e Edgar Allan Poe, um romance charmoso entrelaçado com fatos científicos e visões proféticas. Agora, uma das definições mais completas sobre a ficção científica foi feita pelo Rod Serling, que foi o criador da série Twilight Zone. Ele diz assim: fantasia é o impossível tornando provável, ficção científica é o improvável tornando possível. Profundo, não? Existe um consenso entre os autores e leitores aonde a obra deve conter uma cuidadosa e bem explicada extrapolação dos fatos, tendências científicas e princípios, mesmo que o que esteja sendo apresentado seja irreal, improvável ou até mesmo não exista. Toda a ciência envolvida não necessariamente precisa ser da área de exatas ou biológicas, mas também podendo conter análise das áreas filosóficas, sociológicas e antropológicas como base do enredo. Obras do gênero de romance como Mary Shelley ou Frankenstein ou o Prometeu moderno fez o uso da separação entre ciência e miticismo para aplicar-se em seu enredo. Já em obras como O Último Homem, em 1826, ou a obra de Robert Louis Stevenson, O Médico e o Monstro, em 1886, são consideradas como ficção científica, e em caso da ausência dos componentes científicos, as obras podem ser consideradas do gênero de fantasia ou horror, como em Drácula, de Bram Stoker, em 1897. Existem muitos tipos de ficção científica, mas suas duas principais tipos são ficção científica soft e ficção científica hard. O subgênero soft se baseia nos sentimentos humanos e nas relações, deixando a ambientação científica como segundo plano. Já a hard se baseia na exatidão científica, seja qual for a área abordada, matemática, física, biológica, tecnológica ou até química. Temos, por exemplo, de ficção científica soft, as obras cinematográficas Star Trek, Battlestar Galactica e Doctor Who. E temos, por exemplo, de ficção científica hard, as obras cinematográficas 2001, Uma Odisseia no Espaço, Blade Runner, Solaris.
O gênero literatura ficção científica se deu início a partir da escritora Mary Shelley como pioneira, que escreveu o primeiro livro de ficção científica, que foi a obra O Frankenstein, ou também conhecida como O Prometeu Moderno, no ano de 1818, século XIX. E após isso, a escritora ficou famosa e popularmente conhecida por ter escrito a primeira obra da literatura ficção científica. Contudo, autores como Júlio Verne e Herbert George Wallace começaram a escrever obras de ficção científica, também por volta do século XIX, mas foi somente no século seguinte, o século XX, que o gênero passou a ser mais valorizado, e isso se deu por conta dos avanços tecnológicos, e especificamente dos lançamentos de foguetes no espaço, que passou a atrair mais o interesse dos leitores. Mais tarde, os autores como Arthur Clarke, Albert Heinlein e Isaac Asimov tornaram o estilo do gênero mais conhecido e respeitado. Com isso, atualmente temos grandes obras clássicas da literatura com referência na ficção científica, como por exemplo A Máquina do Tempo, que foi escrita em 1895, e A Guerra dos Mundos, que foi escrita em 1898, pelo escritor Herbert George Wallace. Como a sociedade reagiu ao movimento da literatura ficção científica? Bom, esse movimento não demorou a ser aceito pela sociedade. Com a obra Frankenstein, o moderno Prometeu, a obra obteve um grande sucesso e deu um novo tipo de gênero de terror, um que fosse fora da nossa realidade. Apesar da ficção científica ter um enredo que pode ser julgado como uma coisa absurda, teve uma grande repercussão, pois, além de ser fictício, nos convenciam de que era real por ter relação com a ciência. O gênero se tornou importante rapidamente pelo mesmo motivo, por estar tão distante da nossa realidade, onde o ser humano é capaz de moldar um ambiente e seus elementos de acordo com a sua vontade. Dessa forma, fica claro que a ficção pode ser encarada como uma forma de escape da rotineira da realidade, podendo levar o leitor a mundos impossíveis. E qual a diferença entre a ficção e a ficção científica? A ficção, ela é definida como qualquer obra literária com personagens e eventos imaginários. Ela é uma criação da nossa imaginação e se opõe ao que é real, uma espécie de fantasia, enquanto a ficção científica é ficção com os personagens e eventos imaginários, mas está relacionada às leis observáveis e repetíveis da ciência. A ficção científica é, em grande parte, baseada na escrita sobre mundos, no futuro e possíveis cenários alternativos de forma sensata. Se diferenciando da fantasia, encontramos elementos imaginários, mas que são inspirados nos fatos reais, do presente ou do passado, que são estabelecidos cientificamente por princípios, seja princípios científicos ou leis, mesmo que o enredo seja imaginário. Uma grande parte da ficção é baseada em conceitos, esses da suspensão de descrença, assim possibilitando com que o leitor possa acreditar nas soluções, explicações e interpretações fictícias baseadas na ciência apresentada em uma determinada obra. Alguns exemplos dos elementos tratados frequentemente nas obras de ficção científica são princípios científicos novos ou que contradizem as leis físicas, como viagem no tempo, personagens diferenciados como alienígenas, mutantes, robóticos, holográficos, androides, bem como personagens que desafiem a evolução humana ou a própria definição do que significa ser humano, universos paralelos e outras dimensões, e viagem entre nossas realidades e estes outros lugares. Tempo estabelecido, no futuro, em linhas do tempo alternativas ou no passado histórico, que contradizem os fatos históricos e arqueológicos conhecidos e estabelecidos. Cenários baseados no espaço e em outros corpos celestes ou em viagens interestelares. Cenários baseados no interior da crosta do planeta Terra ou em outros planetas. Tecnologia plausível, como armas a laser, teletransportes, computadores, humanoides e ou conscientes. Diferentes ou novos sistemas políticos, tais como utopias e distopias. Habilidades paranormais, como telepatia, telecinese e controle da mente, baseado em princípios científicos, ficcionais ou não. Tipos de ficção científica. E eu vou dar exemplos das que a gente mais conhece por aí, que a primeira delas é a cyberpunk, que é uma ficção que mescla ciência e tecnologias avançadas, cibernética, informática e a realidade virtual, a certo grau de desordem social. A história alternativa, que é uma ficção cuja trama transcorre no mundo que a história possui um ponto de divergência diferente do que nós conhecemos. A imortalidade, que é uma narrativa em que a biotecnologia investiga certos meios de neutralizar o processo de envelhecimento, com o objetivo de aumentar indefinidamente a expectativa de vida humana. A invasão
alienígena, que é um subgênero no qual uma sociedade extraterrestre tecnologicamente superior invade a Terra com o intuito de tomar o nosso lugar aqui. O pós-apocalipse, que é uma narrativa ambientada em um mundo quase sem ninguém, devastado por uma guerra ou por uma pandemia. E o Primeiro Contato, que é uma narrativa sobre o primeiro encontro entre humanos e alienígenas. Principais obras e autores. Para começar, vamos falar da escritora Mary Shelley. Ela foi muito importante para a ficção científica, pois a sua obra, O Frankenstein, que deu início ao gênero. E temos também o Arthur Clarke, com seus principais livros 2001, Uma Odisseia no Espaço, 2010, Uma Odisseia no Espaço 2, 2061, Uma Odisseia no Espaço 3, 3001, Odisseia Final, O Fim da Infância, O Encontro com o Rama, Poeira Lunar, As Fontes do Paraíso. Temos também o autor Herbert George Wells. Ele foi um dos principais autores e precursor da ficção científica, e dele temos as suas principais obras: A Máquina do Tempo, A Ilha do Dr. Moreau, O Homem Invisível, Guerra dos Mundos, Sleepwalks e The World Set Free. Isaac Asimov, Eu, Robô, As Cavernas de Aço, Os Próprios Deuses, O Fim da Eternidade, Trilogia Fundação, e também temos o Júlio Verne com suas principais obras: 5 Semanas em um Balão, Viagem ao Centro da Terra à Lua, 20.000 Léguas Submarinas, A Volta ao Mundo em 80 Dias, A Ilha Misteriosa. Agora, quando falamos de ficção científica, não falamos apenas das obras literárias, mas também das obras cinematográficas, ou seja, filmes. Então, vamos falar dos principais e melhores filmes de ficção científica, começando pelo filme Interestelar. Provavelmente você já assistiu ou já ouviu falar, mas é um ótimo filme para os amantes da astronomia. Se você não assistiu, você não vai se arrepender. O próximo filme do mesmo segmento é Perdidos em Marte. Por fim, quando falamos de ficção científica, diversos tipos de filmes vêm à nossa mente, seja filmes baseados em outros planetas, no espaço, em outras galáxias, ou então filmes de alienígena. E o filme A Chegada seria um deles.